fazer. Então, se hoje fazemos parte desse movimento da Igreja Coluna e Baluarte da Verdade, quem nos chamou foi o Espírito Santo de Deus. Agora, não somente fomos levados ao batismo pelo Espírito Santo de Deus, porém, tem uma pergunta a fazer aos irmãos. Quantos de vocês oraram pelo batismo do Espírito Santo com fogo? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3, 11. Mateus 3, 11. Vamos ler ali o que João Batista pronosticou referente a Jesus. Estou vendo que a irmã Núria está com o microfone aberto. Poderia nos ler, irmã? Mateus 3, 11. Amém. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará, com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Amém. Obrigado. É possível que vocês não tenham ouvido nenhum membro da Igreja Adventista ter orado pelo batismo de fogo. E também ouvido falar dessas igrejas onde vão a certo lugar, porque ali oram de madrugada e aparece faísca, fogo. Entretanto, que batismo é esse? Deixe eu me introduzir falando com os irmãos sobre o batismo de fogo, especialmente sobre o fogo. Se eu perguntasse para os irmãos se Jesus é eterno, vocês me responderiam que sim. Agora, no Antigo Testamento, Jesus estava velado. Ele aparecia através de um símbolo. Se eu perguntasse para os irmãos qual é o símbolo, há muitos símbolos que a Bíblia utiliza para o nosso amado Salvador Jesus. Entretanto, tem um que se destaca, que é o Cordeiro. Agora, se eu voltasse a perguntar para os irmãos, escuta, e o Espírito Santo existia no Antigo Testamento? Vocês também me responderiam que sim, tanto Jesus é eterno quanto o Espírito Santo é eterno. Agora, Jesus aparecia velado ao longo do Antigo Testamento através de um símbolo, o Cordeiro, especialmente no santuário. E qual é o símbolo que empregou o Espírito Santo no Antigo Testamento? Vamos ao livro de Levíticos, capítulo 9, o verso 22 ao 24. Daniel, poderia nos ajudar lendo? Levíticos 9, 22 ao 24. Daniel Cadson. Levítico capítulo 9, verso 22 a 24, né? Sim. Diz o seguinte: Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Amém. Sim, e vendo o povo, louvaram E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Amém. Obrigado. Qual foi o sinal? Aqui nós estamos falando da inauguração do tabernáculo, o antigo tabernáculo mosaico. Qual foi a demonstração de que
Deus estava presente e tinha aceitado o sacrifício do holocausto. Devemos recordar que o holocausto era integrado por um cordeiro, uma cabra, mas bem um cordeiro. Qual foi a demonstração de que foi aceito o holocausto? Foi o fogo que desceu e consumiu o cordeiro que havia sido oferecido em holocausto. No capítulo 10, nós temos a experiência de Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho. Consequentemente, morreram na presença de Deus porque não utilizaram o fogo que deveriam utilizar para queimar o incenso, que simboliza a oração. Vamos agora à 2 de Crônicas 7:1. Vamos ver o que a Bíblia nos relata referente à inauguração do Templo de Salomão. Inauguração do Templo de Salomão. Vou pedir para Keila Franca, poderia ser? Keila, poderia ler para nós? Crônicas 7:1. 2 de Crônicas 7:1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Obrigado. Novamente, na inauguração do templo, como foi demonstrado que Deus estava aprovando a inauguração do templo e estava aceitando a oferta, o fogo desceu do céu. Vocês devem lembrar do episódio no Monte Carmelo, qual foi a demonstração do verdadeiro sacrifício sendo aceito por Deus. O fogo que desceu e consumiu o sacrifício. Então, somente sedimentando, no Antigo Testamento, Jesus existia, mas estava velado, e um símbolo se destacava para simbolizar a Jesus, o Cordeiro. O Espírito Santo eterno estava no Antigo Testamento. Um símbolo se destacou para demonstrar a presença dele através do Antigo Testamento. Qual foi esse símbolo? O fogo. Agora, em João, voltando a Mateus capítulo 3, verso 11, que foi o primeiro verso que nós lemos, Mateus 3, 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem atrás de mim, cujo calçado não sou digno de levar, ele é mais poderoso que eu e ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Que significa ser batizado com Espírito Santo e fogo? Vamos ir agora a Lucas capítulo 12, verso 49 e verso 50. Lucas 12, aí eu vou pedir para o irmão Pedro Francisco, conseguiria ler para nós? Lucas 12, 49, 50 e 51 também. Lucas 9, né? Sim. Lucas 9. Não, 12. 12. 49, 50 e 51. 2 minutinhos só. Quem sabe, então, pedimos para a irmã Tânia, pode ser? Pai, não vou ler, só vou pegar o óculos. 49, tá. Desculpa. 49 até o 53. 51. 51. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual
hei de ser batizado, quando angústio até que eu mesmo realize, supondo que vim para dar paz à terra, e não vou-lo afirmo antes da divisão. Obrigado. Perfeito. Jesus veio com qual objetivo? Lançar fogo sobre a terra. E na sequência ele diz, eu tenho que ser batizado de um batismo. E estou angustiado por esse batismo. Que batismo era esse? O batismo de fogo. Que batismo de fogo Jesus teria que enfrentar? A sua morte. E mostra que esse batismo não é um batismo simples. Diz que trazeria divisão, e segue desenvolvendo a ideia ali quando diz a sogra contra o filho, os inimigos da família. Ou seja, esse batismo de fogo seria diferente do batismo de água pelo qual vocês já passaram e eu já passei. Vamos a Marcos 10, 37 ao 39. Keila, poderia ler-nos? Marcos 10, 37 ao 39. Ali nos deparamos com aquela experiência de Tiago e João, que vieram pedir a Jesus um lugar especial. Acho que você está lendo, o microfone não está aberto. Escuta, Marcos, né? Marcos 10, 37 ao 39. Quer que eu leia? Respondeu-lhe. Tá ligado? 10, 37 ao 39, sim. Tá ligado, sim. Sim. Respondeu-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e receberei o batismo com que eu sou batizado. Obrigado. É suficiente. João e Tiago pediram para Jesus que um queria sentar à direita e outro queria sentar à esquerda. E Jesus perguntou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ser batizado do batismo que eu vou ser batizado? Aqui ele deixa muito claro qual é o cálice. Pai, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice. Que simboliza aqui o cálice e o batismo, a morte dele. Eles disseram, nós aceitamos. Jesus disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Olha o verso 40. O 39. Por favor, Keila. O 39? Sim. Disseram-lhes, podemos, tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Até o 40? Sim. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a que está preparado. Obrigado. Então, vocês estão querendo? Vocês vão beber o cálice que eu vou beber. E o batismo que eu vou ser batizado, mas sentar à direita e à esquerda, vocês não vão. Que cálice era esse? Os irmãos estão compreendendo que esse cálice era a morte de quem? De Jesus. Jesus veio para lançar o que sobre a terra? Fogo.
Após a ascensão, após os 40 dias estar aqui na Terra, ele foi ao céu. O que ele enviou para a Terra? O Espírito Santo. Forma de quê? De fogo. De fogo. Agora, a minha pergunta. Esse batismo que Jesus seria batizado, o cálice que ele ia beber, o batismo de fogo era a sua morte. Os discípulos, os 12 discípulos foram batizados com fogo? Foram. Todos eles, irmãos, os 11 discípulos, não é? Morreram de morte violenta. Vamos a Atos, capítulo 12. Daniel, poderia nos ler? Adson? Atos 12, verso 1. Quem dos 12 discípulos abriu bebendo... Ele foi e pediu para Jesus, eu quero estar na tua direita. Jesus, na direita, eu não posso te dar. Mas o batismo que eu vou ser batizado, vocês vão? Se animam? Nós animamos. Então vocês vão beber. Vocês não sabem o que é pedido, mas vão. Quem foi o primeiro a passar por esse batismo? 12, 1, 2, sim. Atos capítulo 12, verso 1 e 2. Sim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Qual foi o primeiro dos discípulos que foi batizado com fogo? Tiago. Qual foi o último que não foi morto de morte violenta, mas foi jogado num tacho de azeite fervendo? João. Não foi de morte violenta, mas estava na ilha de Patmos e dali foi lançado num tacho era para ser morto de morte violenta, mas Deus fez um milagre a favor dele. Estão compreendendo, os irmãos, o batismo de fogo? Jesus veio a essa terra para lançar fogo. Você já passou em algum momento por um batismo de fogo? Agora, por que é necessário o batismo de fogo? Por que é necessário? Vamos ao livro Tiago, vamos à primeira de Pedro, capítulo 1, verso 7 e verso 8 e 9. Erilene, você poderia nos ler? Sim. Primeira 7 ao 9. Pedro, 7 ao 9. Sim. Diz assim, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo... Não, é primeira de Pedro. É 1 Pedro, né? Espera aí. Para que uma vez confirmado... 1 Pedro 1, 7 ao 9. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmã Helene conseguiu entender, irmão Pedro tem que conseguir. Vocês precisam do batismo de fogo? Preciso. Eu preciso do batismo de fogo para burilar o quê? A nossa fé, que é mais preciosa do que o quê? O ouro perecível. E o verso 9 diz, obtendo o fim de vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Vocês e eu precisamos ser batizados com batismo de fogo para burilar o quê? A nossa fé. Olhe, já que a irmã Erilene, leia agora o capítulo 4 do mesmo Pedro.
o verso 12, 13 e 14. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória é o Espírito de Deus que repousa sobre vocês. Deu para entender, meus irmãos? Jesus batizaria com Espírito Santo e fogo. Que fogo é esse? São as provações para burilar o que de vocês e de mim? A nossa fé. Nenhum de nós fomos assassinados ou atacados por uma morte violenta como os discípulos, mas temos que passar por esse batismo de fogo. Olha agora, Tiago 1,12 ainda. Quem pode nos ler? A irmã Núria, pode ser? Pode ser. Tiago 1,12. Tiago 1,12, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. O fogo é necessário na vida de vocês, na minha vida. Indo para o final agora, já para nós concluirmos, vamos ao livro de Isaías 43. Isaías 43, verso 1 e verso 2. Eu vejo aqui a irmã Maria. Poderia nos ler? Não está com a imagem aberta, mas poderia ler, irmã Maria? O capítulo 43, 1 e 2. De repente, a irmã pode deixar da eco ali, deve ter dois artefatos abertos. Então, pedir para a irmã Sônia, pode ser? Oi. Posso ler? Sim. Mas se agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse fogo, meus irmãos, não é para queimar vocês nem a mim. Não temas, bichinho de Jacó. Não temas, Pedro. Não temas, Erilene. Não temas, Maria. Não temas, Sônia. Núria. Esse fogo, vocês lembram dos jovens hebreus? Passaram pelo fogo? Passaram. Mas foi para queimar eles? Não. Deus promete que esse fogo vai só burilar, tirar aquilo que não presta das nossas vidas, preparando-nos para a Canaã celestial. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Esse é o objetivo. Estamos entendendo hoje o batismo de fogo? O batismo de fogo. É possível que você nunca tenha ouvido falar sobre um sermão sobre o batismo de fogo. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra. Tiago e João disseram, nós queremos estar à direita e à esquerda. Isso não. Vocês querem ser batizados no meu batismo? Qual era o batismo de Jesus? O cálice que ele ia beber. A morte dele. Ah, vocês querem, vocês vão ser. Tiago abriu o batismo de fogo e João fechou esse batismo de fogo. Não vou ler por razão de tempo, mas vocês podem ver ali depois Atos capítulo 14, verso 22, diz que importa nós chegarmos até o reino dos céus através de muitas provas. Muitas provas, não é uma. É possível que você que está me ouvindo
Cada um, o irmão Pedro, tinha passado muitas provas, muitas lutas na vida. Mas ali, sendo servo de Deus, Jesus dizia: não temas, Pedro, eu estou contigo. Quando passo pelo fogo, eu vou estar junto contigo. Que maravilhoso, né, irmãos? Que paz. E vamos ao último verso, Isaías 33, o verso 14, o verso 15, 16 e 17. Quem lê? 16. Eu posso ler aqui. Eu vejo quando o irmão Pedro abre, parece que dá eco. Deixa eu só informar. Não estamos ouvindo. Não estou ouvindo. Alguém gostaria de ler? É que eu leio? Sim, por favor. 3, 16, 17? 33, 14. O irmão leia primeiro o 14. Os pecadores em silêncio assombraram, tremor de poder dos ímpios. Eles perguntaram: hã? Está dando eco, irmão Pedro. Quem sabe eu peço para outro ler, porque está dando eco. Pastor, o meu deu eco? Não, pode ler para nós. Eu posso ler. 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Irmã Maria, com quem a senhora vai morar um dia? Com o fogo consumidor, as chamas eternas. Quem é esse? Nosso Deus. Então, se eu não consigo passar pelos foguinhos aqui, eu vou conseguir habitar com as o fogo eterno? Leia o 15, irmã. Por que o fogo vem na vida nossa? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Siga. Sim. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Qual vai ser a última prova de fogo que vocês e eu devemos passar, irmãos? A perseguição, onde a irmã Maria vai estar morando aonde? Nas alturas, nas montanhas. Quem vai dar o pão e a água para a irmã e para mim? Os anjos de Deus. Amém. Essa é a última prova de fogo que vocês e eu vamos passar. E depois, o que nós vamos ver, irmãos? Verso 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Que rei é esse? Jesus. Jesus. Que terra é essa? A nova? Jerusalém. Jerusalém. Amém. Então, irmãos, quando tu nessa semana, durante esses dias, te encontre com provas, você já sabe quem traz o mal e a dor é Satanás, mas o Espírito Santo capitaliza para burilar a tua fé, que é mais preciosa do que o quê? O ouro. E o ouro é purificado com o quê? Fogo. Você e eu devemos ser purificados com fogo. Entenderam os irmãos o batismo de fogo? Então, agora eu quero fazer um pequeno resumo para nós concluirmos. No Antigo Testamento, o símbolo primordial para Jesus era o quê? O Cordeiro. Para o Espírito Santo, qual era? O fogo. Toda vez que o Cordeiro era oferecido e era aceito, de que maneira se demonstrava? Através do quê? O fogo descia da onde? Do céu. Quando Jesus foi morto e o sacrifício dele foi aceito, o que desceu do céu? O fogo. Que fogo foi esse? O Espírito Santo.
E ele veio para ficar na vida da Helene, na vida da Maria, na vida do Alcides, do Paulo, e cada um de nós, para batizar-nos com fogo, preparar-nos, porque um dia você e eu habitaremos com o fogo, com as chamas eternas. Se nós não conseguimos hoje passar pelas provinhas, irmãos, não conseguiremos com as chamas eternas. Que Deus te abençoe. Ao enfrentar as provas agora, como disse Pedro, fique feliz, porque Deus está vendo em você um elemento excelente que deve ser burilado, deve ser aplainado para habitar na Canaã celestial com as chamas eternas. A última prova que você vai passar, o último fogo, vai ser quando você tenha que abandonar tudo, e eu também. E vamos para os montes ali, com fé em Deus. O pão e a água serão certas, e finalmente veremos o rei na sua formosura. Deus te abençoe, a mim também. Amém.